Avenida Tênis Clube. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Denis Valente. Ame seu corpo, ame sua pele. Santa Maria Shopping, o nosso shopping do coração. Construtora Jobim, com amor. E Brita Pinhal, abrindo caminhos, construindo histórias, apresentam Mídia Mix. Apoio Cultural. Carlos Cabeleireiros, nosso talento e excelência no respeito ao seu estilo. Planeta Criança, vestindo a nova geração. João Arrigor, você bonito na festa. Vila Belga, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui neste local, batia forte o coração e a vida de todos que de alguma forma tinham ligação com a rede ferroviária. E aqui morou por muito tempo uma mulher que construiu sua própria história, com muito talento, dedicação e trabalho. Apesar de não ter nascido aqui, adotou Santa Maria como cidade do seu coração. Eu nasci em Garibaldi, que é uma cidade de colonização italiana, porque meus avós eram italianos e moravam lá. E minha avó era parteira, então minha mãe foi para Garibaldi para que eu nascesse lá. Tenho muita saudade dos meus pais. O nome do meu pai era Gaspar Belmonte Portalé. Ele era mecânico da aviação férrea, foi chefe das oficinas mecânicas lá em Santa Maria, não? E a mãe, Lídia de Assetes Portalé, era parteira em Santa Maria. Era uma mulher muito bonita e humanitária. Os meus irmãos, o mais velho, Valdir, que já faleceu, trabalhava no Daer. Depois vinha eu, né, a segunda, Wanda, e depois o Volney, que era operador de raio-x do Hospital Universitário lá de Santa Maria. E o Sérgio, que era o menorzinho, era escriturário da aviação férrea. É uma história assim muito complicada sobre o meu pai, porque ele passava uma temporada em Santa Maria, como era um homem muito competente, aí chamava para Garibaldi, ia chefiar as oficinas lá em Garibaldi, voltava para Santa Maria. Quando eu vim mesmo, definitivamente, quando nós viemos para Santa Maria, eu já tinha 12 anos. E foi aos 12 anos de idade que ela chegou aqui, sem ao menos imaginar o quanto este local passaria a representar em sua vida. Nós fomos a primeira vez que o pai veio de novo para Santa Maria, nós fomos morar no Itararé, tá? Porque não tinha casa na Vila Belga, sabe que aquilo a gente tinha que esperar, entrar numa fila para esperar, porque o aluguel era irrisório, né? Então, do Itararé nós fomos para a Rua 7, e dali o pai ficou uma temporada esperando que vagasse uma casa na Vila Belga. Aí sim, quando a gente foi para lá, foi uma tranquilidade, porque é na Rua Dr. Vautier, número 42, em frente da associação. Eu até hoje, tu sabes, eu sinto aquele perfume da cooperativa, né, do café moído. Eu gostava de entrar na cooperativa para sentir aquele cheirinho gostoso de couro, porque ali tinha de tudo, né? De couro, de café, de tecido. Eu adorava ir na cooperativa para sentir aquele perfume. A padaria, que era mais embaixo, tinha todo um complexo maravilhoso, aviação férrea. Pena que acabou. As amigas que nós tínhamos, aquilo de sair para a calçada, sentar na calçada ali, né, e conversar, mesmo de noite, não havia perigo nenhum. Bem as minhas vizinhas ali, maravilhosa, Nair Agni, que também foi rainha do carnaval, lá em Santa Maria também foi rainha.
a Enildes Dalla Riva, tinha a Leda Dalfolo, Genesi Abelin das Abelins, que uma Azuleida casou com Bartolomeu Cecim. Mas ele tinha, o pai dele tinha um barzinho ao lado da cooperativa e ele era gurizão. Então nós chamávamos ele de Romeu, não Bartolomeu. E eu sempre me dei bem com ele. E assim era aquela reuniãozinha das gurias sentadinha toda ali na calçada conversando. Isso aí me dá saudade também, aquela tranquilidade, né? Não havia perigo nenhum. Eu estudei no grupo escolar João Belém. Lá estava esperando vaga no Colégio Centenário, tudo isso, porque, na verdade, quando o meu pai conseguiu a vaga para mim no Colégio Centenário, quando eu digo vaga, é porque era a cooperativa que pagava, era a bolsa de estudos, está entendendo? Então, aí saiu a bolsa de estudos para mim, para o Centenário, Colégio Centenário, e lá era o colégio americano naquele tempo. Miss Best, Miss Andrews, quer dizer, era administrado ainda pelos americanos, né, da Igreja Metodista. Agora não é mais. Inclusive tinha internato, e lá no colégio, esse colégio, como era a instrução toda americana, era bem mais adiantado, né? Nós usávamos calçãozinho bem curto para fazer ginástica, e o povo falava, né? Mas não adiantava, era assim mesmo, né? Eu jogava basquete, vôlei, tudo que tinha direito lá no colégio, porque era mais avançado. As danças eu comecei lá com a professora Átia, que era de educação física. E toda vez que nos clubes tinha uma grande festa, eu era a bailarina principal. Então sempre a gente se apresentava antes do baile, as meninas apresentavam um show. Quando eu terminei o científico, que foi a primeira turma do científico do Centenário, eram só 9 alunos que se formaram, e eu junto. Aí não tinha mais nada para mim em Santa Maria, porque não tinha universidade, não tinha nada. Santa Maria se resumia em quê? Viação férrea militar e estudantes secundários. Aí foi que eu vim em 49, eu me formei em 49, terminei o colégio. Aí eu vim para Porto Alegre e fiz um vestibular no Instituto de Artes Plástica, que não era nem oficializado ainda. Era oficializado, mas não era da URGS. Anos mais tarde que ele passou a ser o Instituto da URGS, né? Ali que eu comecei. Mas interrompi, porque precisava trabalhar. Fiz concurso na estatística, fui aprovada, aí ou estudava ou trabalhava, né? Porque trabalhava 2 turnos. E lá no Instituto era um turno só. Depois também, olha só a minha vida, eu fiz vestibular em Pelotas para Direito, no tempo do latim, hein, que era difícil, passei, não pude ir para lá porque não podia pagar. Como é que eu ia pagar? A mãe já estava viúva também, meu pai faleceu em 48, de um acidente de moto. Ele tinha uma moto Harley Davidson e faleceu. Um acidente lá no Peral, lá em Santa Maria. Então a mãe ficou viúva, claro, não podia pagar, tinha mais os meninos, tudo isso, né? E assim que comecei. Primeiro, então, eu digo assim, agora eu vou trabalhar. Depois vamos ver o que vai acontecer. Mas eu sou uma privilegiada da sorte. Porque 10 anos depois do Instituto de Artes, não chegava a 10 anos, 9 anos e pouco. Eu fui no Belas Artes porque ele passou para o Federal. Aí eu fui lá e disse, olha, eu quero me inscrever para fazer o vestibular. E a secretária Adelina, que ainda era do meu tempo, disse, não precisa, Wanda. Graças a Deus que tu vieste antes de 10 anos que o teu vestibular daquela época está valendo. Depois de 10 anos, não, aí tu tem que fazer o vestibular único. Aí já estavam todos os cursos lá do Belas Artes reformulados, e eu escolhi, então, como eu não sou uma grande pintora, nada, né? Tinha o artístico, que era para quem pinta, sabe os pintores que saem dali, maravilhosos. Eu escolhi o licenciatura em desenho e artes, para licionar desenho. Aí me formei lá.
Eu não entrei logo como auditora fiscal. Como eu te disse, eu comecei na estatística, como praticante de estatística. Depois eu fiz um concurso para arquivista do Ministério da Fazenda, da Delegacia do Tesouro Nacional. Depois eu fiz concurso lá dentro para escriturário. Eu fui subindo. De escriturário da Delegacia do Tesouro Nacional, eu fui transferida para a antiga alfândega, que fica lá no centro, lá na praça, aqui de Porto Alegre, né? E fui para a alfândega. Lá eu passei a ser, por decreto, todos os que trabalhavam na alfândega passaram a ser fiscais aduaneiros. E aí que começou tudo. Depois surgiu, então, o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, e foi quando eu me atrevi de novo a fazer o concurso e passei e fiquei auditora fiscal de tributos federais naquela época. Fui a única mulher no Brasil a ser selecionada. Aí eu fui para Washington, nos Estados Unidos, era a base onde eu comecei o curso, Controle Internacional de Narcóticos. Foi muito interessante, isso foi em 1973. Minha mãe até já tinha falecido em 72. Né? E de lá, eu fui para El Paso, na fronteira do México, com Ciudad Juárez, fazer a prática na fronteira, examinar automóveis que vinham e pessoas, né? Eu trabalhei muito, na verdade, não foi fácil para mim. E lá nos Estados Unidos, tinha uma sala, lá em Washington, que na verdade lá foi no Ministério da Justiça esse curso. Uma sala cheia de placas do mundo inteiro, com todas as pessoas que fizeram esse curso. Só tinha um nome lá de mulher, Wanda Maria Portalé, Brasil. Só eu. Os americanos ficaram muito entusiasmados. Eu fiz um trabalho muito bonito de conclusão de curso sobre vegetais tóxicos. E saí com o título de instrutora para assuntos de narcótico. Porque nessa época, em 73, o Brasil ainda não era a rota do narcotráfico. Foi muito importante para mim e para os aduaneiros que estavam lá, porque, na verdade, foram 19 só a fazer o curso brasileiros. E só eu, mulher, no meio ali. Veio tarde, porque eu não vou entrar assim em detalhes, porque a pessoa ainda está aí, mas eu tive um grande amor na minha vida, né? Estávamos noivos entre nós para casar, ele laureado no direito, né? Eu não vou dizer muita coisa. E eu, Miss Rainha do Carnaval, estava no ápice assim, da sociedade, né? E conheci ele numa... Ai, meu Deus do céu! Olha só numa convenção do PSD que houve aqui em Porto Alegre. E eu fazia parte da ala moça do PSD em Santa Maria. E vieram vários de Santa Maria. Vários que até tu conhece, Antônia Bellim, o Badic. Ih, meu Deus, tanta gente, e gurias também. Nós rompemos barreiras, porque para a política, né? Tem a foto. Só tem 5 mulheres ali, o resto todo homem. Então eu conheci essa pessoa ali, nos apaixonamos. Quando estávamos assim, já interessadíssimos no casamento, cortaram. Porque eu era pobre. Não é bem pobre, porque eu nunca fui pobre. Pobre é um termo muito pesado, né? Mas classe média. Até eu mexo muito quando dizem assim, por que separaram? Porque eu não tinha pedigree, né? Porque ele era... Eu não posso falar muito sobre ele, mas ele era uma pessoa que estava destinada a comandar um jornal. E no fim não deu em nada, nem para ele. E aí é que eu botei na minha cabecinha, quando eu soube que mandaram essa pessoa para a Europa para não casar comigo, entendeu? Porque achava que eu ia atrapalhar... Casando logo, atrapalhei a carreira dele, né? Então eu disse, eu ainda hei de mostrar para todos como eu vou chegar lá também. E cheguei, me formei em Direito como ele, só que já extradulei Belas Artes, Direito, Música, tudo que tu possa imaginar eu já me formei. Está cheia de diplomas aí. Então,
foi assim, por isso que eu casei tarde, porque antes eu quis fazer o meu pé de meia. Tá? Quando eu casei, eu já tinha apartamento, mas contrariei a minha família com esse casamento. A minha mãe, principalmente, que foi em 1958 que eu conheci o Rudi Eichenberg, o pai dos meus filhos. Maravilhoso, não tem queixo nenhum. Mas ele, naquela época, ele era desquitado, com 3 filhos pequenos. Então, eu tinha que romper uma barreira, né? Nos apaixonamos, porque ele estava sempre, era despachante aduaneiro naquele tempo, e eu trabalhava junto. Nos conhecemos, mas casamos. Casamos até, eu acho muita graça quando eu digo isso, por contrato no Uruguai. Era assim que se fazia quando eles eram desquitados. E eu não me arrependo, foi maravilhoso, muito bom. Que nem Vinícius, como Vinícius de Moraes disse, foi bom enquanto durou. E foi eterno enquanto estávamos juntos. Então, nos separamos numa boa, não vou entrar em detalhes do porquê. Tive 2 filhos maravilhosos com ele. Tenho meus enteados lindos, que até hoje um deles trabalha junto com o meu filho Eduardo na empresa. São os 2 que comandam a empresa do pai. Então, eu sou uma privilegiada da sorte. Eu tive tudo, mas tudo às minhas custas, né? Com a minha inteligência e com o meu poder, com a minha força de querer vencer na vida. Nada me caiu fácil. E muito bonita na época, quando era guria, né? Então, falatórios 1000, porque eu era adiantada para a época. Lá em Santa Maria, por isso que eu te digo, eu já dançava, fazia teatro. Até o padre veio reclamar que eu dancei com o mercado persa lá no Caxeiral, vestido transparente. Não, paroquiana não pode botar essa roupa. Aí eu disse, meu pai deixou, então eu fui dançar. Eu tive 2 filhos com o Rudi. O Edgar, que é o mais velho, e o Eduardo, que é o menor. Entendeu? O Edgar, ele começou os estudos dele aqui no Colégio Militar, depois foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. É muito inteligente esse meu filho. Para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Lá ele fez os 3 anos, queria ser aviador, né? Piloto da aeronáutica, mas teve problema de visão, astigmatismo, aí não dá. Então ele veio para Porto Alegre e aqui ele fez concurso, que nem a Wanda, que nem a mãe, vários concursos, passou em todos, mas sempre queria o que era mais rentável. Então foi ser agente da Polícia Federal. Esse tem 3 filhos, Vinícius, Germano e Arthur. O Vinícius já está com 14 anos. E assim eles batem. O outro tem 10 e o outro é pequenininho, 5 anos. Também são maravilhosos, meus netos. Inteligentes que nem a avó. Bom, e o Eduardo foi o que primeiro casou. Casou jovem. E ele estava, inclusive, estudando eletrônica, engenharia eletrônica, quando ele casou, estava na faculdade, no início da faculdade. Casou, e aí o pai dele, o Rudi, disse, meu filho, larga esse curso. Sabe que faltava para o Eduardo um semestre só para se formar em engenharia eletrônica, e ele abandona para estudar administração de empresa, para poder continuar a empresa do pai que já está na 3ª geração. Entendeu? E ele tem 2 filhos. O Tiago, que é o mais velho, que chegou agora da Inglaterra, que foi estudar na Inglaterra, estão preparando já o Tiago para assumir a 4ª geração da empresa. Por isso que deu certo, porque é só pessoa da família. E vão indo, é uma grande empresa. E o Tomás, que está com 17 anos, também já está na faculdade aí. Enfim, eles são todos estudiosos, graças a Deus, todos bem encaminhados. Quando eu separei do Rudi, em vez de eu ficar chorando, triste, porque é muito sofrida a separação, tudo isso, eu resolvi fazer vestibular na PUC para Ciência Jurídica e Social, fui aprovada e, graças a Deus, concluí o curso.
E em segundo lugar, inclusive, com uma nota bem alta, 8,082, olha, para os 5 anos de direito. Na verdade, eu sempre fui estudiosa, eu não tenho um QI altíssimo, talvez não tenha, né? Os meus filhos têm, mas eu não, mas eu estudo bastante. Eu estudo e acho assim que a gente tem que se aprimorar cada vez mais. Não foi o primeiro título meu em 48. Em 1947, eu fui candidata do Colégio Centenário a concorrer, naquela época foi o primeiro concurso também, de Rainha dos Estudantes da cidade de Santa Maria, que foi promovido pela USE, União Santamariense dos Estudantes. Eu fiquei segundo lugar, o segundo lugar também me persegue, primeiro e segundo estou sempre por aí. Fiquei em segundo lugar com o título de princesa dos estudantes. Aí sim, em 1948, o fundador do jornal A Razão, saudoso Clarimundo Flores, jornalista, ele era muito festeiro. Então, ele não se conformava em que o Rei Momo andasse sozinho no carnaval, porque o título era Rei Momo, primeiro e único. Tinha mais companheiro, né? E ele então criou o concurso de Rainha do Carnaval de Santa Maria. Vê que maravilha. E eu fui candidata da Associação dos Empregados da Aviação Férrea neste concurso. Foi realizado no Clube Comercial, lá no centro de Santa Maria. Tínhamos 9 candidatas na época. E a dança era a aquarela do Brasil, não era como se dança agora, se remeleixo todo, né? Era só como Carmen Miranda. Inclusive, foi sem fantasia, tudo direitinho, roupa comum. E eu, como sou do W, eu fui a última a entrar. E tinha uma comissão julgadora de jornalistas, de pessoas importantes de Santa Maria. Eu fui a última dançando, que nem a Carmen Miranda, né? Com as mãozinhas assim, e tirei o primeiro lugar. Fui eleita. A moça não podia dançar, fazer balé, ou fazer isso, fazer aquele teatro que eu gostava também, né? Eu declamo, eu faço teatro, tudo isso. Eu era adiantada para a época, para o meu tempo. Então vinha aquele falatório, né? Aquelas bobagens que eu acho que nem tem mais graça. Inclusive, eu até houve uma ocasião, olha aí que interessante, eu fui selecionada pela revista Cinelândia do Rio de Janeiro, através de fotos, para ser atriz, uma estrela do cinema nacional. E eu fui selecionada pelo Rio Grande, tem fotos aí também, reportagens. Mas a minha mãe não deixou eu ir, disse que não era coisa de moça, que isso aí não era bom, né, para uma moça ser a atriz do cinema nacional, a estrela do cinema nacional. Então me cortou e eu não fui. Então tu beijava os falatórios sempre, né, porque a gente tinha outra criação, né. Só que eu era adiantada, eu fazia dança, eu estudava piano, eu sempre fui assim. Então eu enfrentei muita coisa, inclusive no serviço. Olha, quando eu assumi a fiscal aduaneira na antiga alfândega, mulher não ia dar busca em navios. Era feio. Eu fiz concurso igual aos colegas, por que não? Ah, mas eles andam à vontade, os tripulantes. Eu não vou olhar tripulante. Eu vou examinar o que tem lá, né? Bagagens, essas coisas todas. Eu fui a primeira mulher a romper barreiras também no serviço. Aeroporto não podia ir mulher. Então, tu não tem uniforme para ir. Eu vou fazer uniforme, eu vou. E fui trabalhar no aeroporto. Então, eu sempre rompi barreiras. Eu não vou me corromper, porque eu tive boa criação. Santa Maria é tudo. É a minha terra santa, como eu digo. Porque lá eu comecei todos os degrauzinhos, né? O primeiro degrauzinho fui subindo, foi tudo lá. Aquele amor pela família, pelo meu pai que era operário, maravilhoso, a minha mãe, meus irmãos, tudo começou lá. Os títulos de princesa dos estudantes, a rainha do carnaval, a primeira, tudo começou ali. Claro, e fiz o ginásio, o científico, a primeira turma do científico, tudo isso. Então, Santa Maria, para mim, é o máximo. Para mim é assim, nasci em Garibaldi,
mas a minha cidade de adoção é Santa Maria, onde eu me criei. Eu tenho 7 títulos só de rainha de carnaval, então eu tenho que valorizar os títulos, né, desde o primeiro. E o título de embaixatriz do Carnaval de Santa Maria, maravilhoso, que me foi concedido por decreto pelo nosso querido prefeito Valdeci Oliveira. Esse é um título vitalício. Nesta sala do seu apartamento em Porto Alegre, Wanda guarda uma boa parte de suas homenagens e conquistas. Mesmo depois de aposentada, ela não para. Começa então uma nova fase em sua vida. Aí eu comecei a me interessar tudo sobre a terceira idade, ou a velhice. Eu gosto de falar em velhice, porque é uma etapa da vida, né? Então eu comecei a frequentar simpósios, congressos, cursos, tudo que aparecia sobre terceira idade eu ia. E aí que eu comecei a entrar em grupos, né, de terceira idade e eu me candidatando, tudo isso. Começou aí os concursos. Começou, aliás, em Santa Maria, que eu fui convidada para ser a rainha do carnaval do Clube Vida e Amor e fui eleita a rainha do carnaval da terceira idade da cidade. Foi aí que tudo começou. A alegria de estar de bem com a vida, de estar de bem contigo mesmo. É a humanidade inteira, a vida é o universo. Ah, e o amor, sim. O amor tem várias conotações, né? Tem o amor pelo meu ex, ainda amo, né? Enfim, amo meus filhos, é amor diferentes. Deus, para mim, é uma força que rege esse universo, é uma força cósmica maravilhosa, onde Ele faz de uma sementinha nascer uma árvore dá o fruto, a flor dá o fruto, cai a semente de novo e é aquele círculo, né, vicioso, assim, que vai se transformando, se transformando. Tudo é transformação na vida. E tudo isso é a mão de Deus, que é um mistério ainda. Saudade é sempre lembrar aquilo que passou e fazer que aquilo que passou esteja presente. Então, a saudade para mim é o passado que está aqui presente comigo de novo. Carnaval para mim é serpentina e confete. Muitos sonhos, mas todos eles em termos assim de viagens que eu quero fazer. Começar aqui, pela nossa América do Sul aqui. Quero conhecer a Ilha da Páscoa, que me fascina, aquelas imagens, né? Eu quero subir em Machu Picchu, no Peru. Diz que é uma beleza aqui, que parece que a gente está no céu mesmo, né? Quero ir à Índia, conhecer o Taj Mahal, que foi feito, né, pelo príncipe, aquele lindo palácio para sua rainha, sua princesa, não sei. A China, as muralhas da China, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Gostaria de conhecer isso. O Egito, as pirâmides, essas coisas de arte, assim, que eu gostaria, de arquitetura, tudo isso. Isso eu queria conhecer. Eu vou, tudo que eu faço acontece. Porque eu boto na minha cabeça, eu tenho força no meu pensamento e tudo que a mente, que tu coloca na tua mente, sai pelas tuas mãos. 2008, ano em que comemora 60 anos de reinado. 30 de junho de 2008, ela chega aos 80 anos de vida. Eu acho maravilhoso. Eu me assumo, na verdade, viste? Eu acho assim, que chegar aos 80 anos já é uma graça divina. Graça desse Deus maravilhoso, né? Porque, e também agora, claro que tem ajuda também. Eu não tenho excessos, eu não fumo, eu não bebo álcool, entende? Eu durmo cedo, levanto cedo, caminho bastante, ando. Porque tem um ditado japonês que diz assim, ó, se estiveres deitado, senta. Se estiveres sentado, levanta. Se estiveres de pé, caminha e caminha. Então é o que eu faço. Como a Wanda Portalé quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma pessoa humana, amiga de todas, sem vaidade, simples. Pode ver. Eu não tenho esses orgulhos, tanto título, tanto troféu.
Não estou esnobando aí, eu quero ser lembrada como uma pessoa comum. A Wanda, a menina da Vila Belga. A menina da Vila Belga. Avenida Tênis Clube. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Denis Valente, ame seu corpo, ame sua pele. Santa Maria Shopping, o nosso shopping do coração. Construtora Jobim, com amor. E Brita Pinhal, abrindo caminhos, construindo histórias, apresentaram Mídia Mix. Apoio Cultural. Carlos Cabeleireiros, nosso talento e excelência no respeito ao seu estilo. Planeta Criança, vestindo a nova geração. João Arrigor, você bonito na festa.